os desafios da parentalidade atípica. Esse é o tema hoje do programa Espaço Aberto, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo em formato virtual como nossa convidada a psicóloga e pedagoga Mariana Sotero Bonaz, ela que está lançando um livro voltado para mães atípicas, A Maternidade que Ninguém Vê, publicado pela editora Gente. Vai contar para a gente um pouquinho aí sobre a concepção, a inspiração para o conteúdo dessa obra. Mariana, muito obrigada por ter aceito o convite para este bate-papo. Seja bem-vinda. Obrigada a você, é sempre muito bom poder falar sobre a maternidade atípica e poder passar um pouquinho de toda a minha experiência para que mais pessoas conheçam essa realidade pouco vista. Como que você definiria, né, o termo parentalidade ou maternidade atípica para as pessoas que, de uma forma geral, ainda não estão familiarizadas com esse conceito? Esse termo, ele foi criado pelas próprias mães, numa intenção de que a sociedade as visse de alguma forma. Então, quem são as mães atípicas ou os pais atípicos? São os pais de pessoas com alguma síndrome, algum transtorno, ou deficiência, ou doenças raras. Então, são pessoas que os filhos têm um desenvolvimento atípico. Por isso que veio o nome, né? Certo. E a inspiração para a criação deste livro, né, para elaboração desse conteúdo, exatamente você fala para este público, você leva algum tipo de mensagem? Qual que é o objetivo, a ideia da obra? Bom, logo que me formei em psicologia, que eu fiz primeiro a psicologia, depois a pedagogia, eu já trabalhava com as crianças com desenvolvimento atípico. E sempre me incomodou bastante o fato de todo mundo, inclusive a mãe, a família, olhar para a criança e não olhar para ela. E eu também, atendendo a criança, não podia dar muita atenção para a mãe, porque eu também estava ali pela criança. E então, depois de alguns anos atendendo as crianças, eu decidi que, já que ninguém estava olhando para essa mãe, e quando eu falo da mãe, é porque hoje no Brasil, em mais de 90% dos lares, são as mães as responsáveis pela criação dos filhos. E aí eu decidi que então eu atenderia as mães. Tem mais ou menos aí uns 7 anos que eu atendo exclusivamente as mães, e uns 3 anos mais ou menos que eu comecei a escrever esse livro. Porque, embora a gente tenha alguns livros hoje de mães atípicas que escreveram contando a sua história, eu sentia muita falta de ter um livro que contasse histórias, como eu fiz no meu. Eu mesclei várias histórias fictícias, baseadas em fatos reais, com informações pertinentes, tanto para as mães, para que elas saibam como ter uma maternidade mais leve, como levar uma vida que é cheia de desafios de uma maneira que elas ainda encontrem tempo para elas, para se cuidarem, para fazer o que elas gostem, tanto quanto para profissionais da saúde, da educação, para que eles também sejam mais empáticos nos atendimentos e para as pessoas de modo geral, para que elas possam conhecer essa realidade que ainda é muito pouco falada. Dentro dessas histórias que você menciona no livro, né, que fazem parte aí da tua trajetória profissional, quais as principais dificuldades? Existe algum episódio em particular que você destacaria, vivenciado por essas famílias? Eu percebo que o sentimento de culpa, então, tanto culpa de será que foi culpa minha, meu filho ter esse diagnóstico, principalmente na mulher, a sociedade culpabiliza muito a mulher, qualquer coisa que acontece com o filho, a culpa é da mulher. Muitas vezes, até quando é uma síndrome rara, por exemplo, será que você não comeu nada de errado na gestação? Será que você não tomou um remédio que não podia tomar? Então, muitas vezes a culpa vem da sociedade, a própria mãe se culpa. Então, é muito comum. Assim como o medo do futuro, tanto com relação a como meu filho estará no futuro, como e se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Então, são preocupações que aparecem bastante na clínica. E aí imagino eu ser um obstáculo, então, para essas mães. A gente fala de parentalidade, mas especificamente as mães, né, que acabam sendo, feliz ou infelizmente, as grandes responsáveis pelos cuidados, em especial das crianças atípicas, né? Acaba sendo um obstáculo esse autocuidado. Como você orienta essas mulheres
tanto na busca da rede de apoio, como no olhar, no autocuidado, no olhar para si mesma? Eu não vejo o autocuidado como um obstáculo, e sim a falta de rede de apoio. Porque quando a mulher não tem rede de apoio, fica muito mais desafiador ela conseguir se cuidar. E quando a gente fala de autocuidado, muitas vezes a pessoa imagina assim, ter uma tarde inteira para ir num cabeleireiro, por exemplo, para fazer a unha e coisas nesse sentido. Mas o autocuidado vai muito além disso. Então a mãe, ela pode encontrar pequenos momentos do dia dela para que ela faça algo por ela, mesmo que for assim: "Ah, eu não tenho tempo", escuto muito isso, "eu não tenho tempo para nada". Daí eu falo: "Tá, quando você está lavando a louça, será que não dá para você ligar uma série ali e nesse tempinho você assistir uma série que você gosta, ouvir uma música que você gosta, tomar um banho tranquila porque tem alguém cuidando do seu filho?" Parecem coisas tão poucas, tão pequenas, mas que fazem a diferença no dia a dia. Então, elas encontrarem esses pequenos momentos de autocuidado faz toda a diferença, porque de fato, ter uma tarde inteira livre, talvez elas não consigam, porque a rede de apoio é muito escassa, né? Na maioria das vezes, das famílias, até no mundo que a gente vive hoje, cada um está cuidando da sua vida e nunca ninguém tem tempo para nada. Não que isso seja o ideal. Seria ótimo se alguém falasse: "Olha, eu não sei como cuidar do seu filho, mas eu estou indo na padaria. Você quer alguma coisa da padaria? Posso levar para você, um vizinho que está ali?" Mas muitas vezes as pessoas não têm essa percepção de como ajudar. E a mãe muitas vezes também não pede ajuda, primeiro porque fica com vergonha, ou porque acha que eu tenho que dar conta de tudo sozinha, e não, você não tem, é coisa demais para você dar conta. E eu sempre falo para elas: o que vai acontecer se você pedir ajuda e a pessoa negar? Nada, você vai continuar do jeito que você já estava. Então não custa pedir ajuda. Existe também toda uma sobrecarga, né, Mariana? Uma sobrecarga, inclusive emocional, para essa mãe, que além dessas dificuldades dos marcos de desenvolvimento infantil da criança atípica, existe também a questão da socialização dessa criança, né? Como é que as mães lidam com isso e qual a orientação que você dá? O primeiro preconceito que a mãe vai precisar lidar é com o dela, porque a gente vive numa sociedade preconceituosa, capacitista. O capacitismo é um preconceito especificamente das pessoas com deficiência, como se a pessoa capacitista acreditasse que uma pessoa com deficiência, ela não tem validade na nossa sociedade. Seria mais ou menos isso. E a nossa sociedade é assim, a gente ainda tem muito aí o que caminhar para deixarmos de ser preconceituosos. Então, nós, eu, você e as mães, também aprenderam a ser preconceituosos. Então, o primeiro ponto é esse, porque quando a gente fala da socialização, às vezes a própria mãe fica com medo ou com vergonha. Vou levar meu filho num parquinho, vão ficar olhando para ele. Talvez fiquem mesmo, infelizmente. Mas ele precisa da socialização. Um outro ponto super importante: você não precisa falar do diagnóstico para todo mundo. Então, se você está num parquinho, está todo mundo olhando para o seu filho, mas não é relevante para as brincadeiras que as pessoas saibam do diagnóstico, você não precisa falar. Deixa as pessoas olharem, deixa as pessoas ficarem curiosas, porque é isso. Muitas vezes a pessoa não está com a intenção de ajudar, ela está unicamente curiosa. Então, se não vai fazer diferença para o seu filho, deixa a pessoa ficar curiosa e foque nele, em vez de focar nas pessoas ao redor. Então, para que a socialização aconteça, para que essa criança vá para a escola, que é obrigatório, claro, a partir dos 4 anos, e para que ela viva em sociedade, ela precisa ser exposta a isso. Eu sei que é muito desafiador muitas vezes, mas é muito importante também. Dentro do seu consultório, as mulheres, as mães que você recebe, qual é a orientação com relação àquelas que já estão no esgotamento da sua saúde mental? E essas orientações também estão no livro? Também estão, claro que quando a gente faz um atendimento individualizado, a gente pensa exclusivamente para cada caso, mas o que eu fiz no livro foi trazer as ferramentas que eu mais utilizo com as mães na clínica, porque esse esgotamento mental é como elas geralmente chegam. Difícil acontecer, eu penso que em todos esses anos foram 2 ou 3 casos,
da mãe que chegou até mim falando assim: olha, eu tô bem, tá tudo bem, mas eu sei que desafios virão, então eu tô começando a terapia agora. É muito raro. Geralmente elas chegam, não aguento mais, estou no meu limite, preciso de ajuda. Então, no livro eu coloquei algumas ferramentas, porque a intenção não era só que fosse um livro de histórias, e sim um livro que chegasse ao final e elas tivessem o sentimento de, tá, tem alguma coisa que eu possa fazer, que eu possa pôr em prática, para que assim eu consiga vivenciar a maternidade de uma forma melhor, mais leve, olhando para coisas boas, porque nem sempre é fácil. São tantos desafios, tantas coisas que acontecem, que às vezes elas acabam focando só nisso e esquecem de olhar para as coisas boas que tem também. E fica também o nosso papel como sociedade, como rede de apoio, de colaborar, de ajudar, de tentar dar uma mão, né? E especialmente aquele olhar empático para essas mulheres, para essas mães. Sim, super importante. Se você conhece uma mãe atípica, seja porque é sua amiga, sua vizinha, seu familiar, enfim, e você não sabe como ajudar, você pode falar para ela: olha, eu não sei como te ajudar, mas eu gostaria. O que que eu posso fazer? E às vezes essa ajuda é só, entre aspas, porque já é uma grande ajuda, ouvi-la. Muitas vezes a mãe atípica, ela não vai te contar uma situação esperando que você dê uma solução para aquilo. Ela vai te contar porque ela precisa desabafar, porque ela precisa falar com alguém. E tá tudo bem você falar para ela assim: olha, eu não faço ideia do que você está passando, mas eu tô aqui para te ouvir. A gente tem mania de falar para as pessoas assim: a pessoa conta uma coisa para você e você fala assim: ah, eu imagino. Não, você não imagina o que ela está passando. E você pode falar isso para ela. Inclusive, é muito mais assertivo e empático que você fale: olha, eu não faço a menor ideia, porque eu não vivencio. Como que eu vou ter ideia do que você está vivendo? Mas eu estou aqui para te ouvir, para te acolher e para te ajudar no que você me disser que eu posso fazer. Perfeito. Mariana, vamos falar do lançamento do livro, então, como é que as pessoas têm acesso ao Mães Atípicas, a Maternidade que Ninguém Vê, que é publicado pela editora Gente, como é que as pessoas compram, está nas livrarias, é pela internet? Divulga pra gente aí os canais. As pessoas podem comprar pelas plataformas digitais e também pelas livrarias de todo o Brasil. Como o lançamento foi no dia 10 de fevereiro, nas capitais as livrarias já receberam e nas cidades do interior, acredito que até a próxima semana vai estar em todas as livrarias. Então, reforçando aqui o lançamento do livro Mães Atípicas, a Maternidade que Ninguém Vê, da Mariana Sotero Bonaz, psicóloga e pedagoga e nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara. Mariana, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Eu quem agradeço, foi ótimo, obrigada. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar o TV Câmara Bauru. Até a próxima!